Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mensagem. Hoje tenho o prazer de estar a entrevistar Ricardo Marvão. Em 2004 fundou a Evolve Space Solutions, uma das primeiras startups portuguesas a fornecer software e serviços para a Agência Espacial Europeia. Tirou a MBA em Aeroespacial, atualmente é o cofundador da BTI, é um empreendedor de coração, apaixonado por educação e já investiu em mais de 60 startups, tendo cofundado várias iniciativas educacionais. Mais recentemente, cofundou a Academia da Próxima Geração. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Primeiro de tudo, há aqui uma data de pontos que tu fizeste no teu LinkedIn imensos, por isso eu tentei mencionar ao máximo, mas há aqui muitas oportunidades que já também vamos poder falar ao longo da entrevista que eu nem consegui pôr todas nesta introdução porque louvável. Eu ia começar por te perguntar, se calhar também, para muitos que não te conhecem, como é que foi o teu começo também da tua primeira startup, do teu começo também de criares algo? Consegues falar um bocadinho sobre isso? Sim, assim, eu digo sempre, já me fizeram esta pergunta já várias vezes, e eu digo sempre que o meu bichinho pelo empreendedorismo começou muito quando o meu pai trabalhava no Algarve e íamos praticamente todas as semanas fazer uma viagem para o Algarve. E isto quando eu tinha, pai, 10, 11 anos. E durante a viagem, o meu pai tinha sempre um jogo que nós fazíamos, que era pensar numa ideia no início da viagem e executar essa ideia e tipo bater bolas sobre como é que se executa as várias componentes dessa ideia até ao final da viagem. Estamos a falar de 3 horas, isto era, tipo, ainda não havia autoestrada. O teu pai estava muito à frente. Não, o meu pai também é empreendedor e estava naquela, tipo, isto é um jogo e, olha, e como é que tu fazias, como é que tu angariavas os clientes? Ou como é que tu fazias o marketing? Ou como é que tu ias atrás dos clientes? Fazias desta maneira ou da outra ou uma outra qualquer? Era muito interessante porque... claro, para mim era um jogo, mas aos poucos fui ganhando traqueios de pensar nesses problemas e de pensar em soluções que pudessem ajudar. E algumas vezes era tipo, e se fizéssemos assim, e assado? E algumas dessas soluções até tentámos avançar com elas. Okay. Tipo, o meu pai gostava de... Então, bora mesmo falar... Sei lá, aí já eu tinha pai 15 ou 16. E, assim? Sim. E depois a outra componente também ajudou foi, meu pai trabalhava no Algarve nos clubes de férias e muitas vezes havia clientes que vinham e queriam arrendar um apartamento ou comprar um apartamento e muitas vezes o meu pai punha-me, especialmente com os estrangeiros, punha-me a falar com eles enquanto estava a falar com outro cliente, punha-me a falar com eles. E isto não era uma, 2 vezes, eram centenas de vezes. Então, centenas de vezes eu tinha que ter conversa. Muitas vezes é tipo, não sabia os detalhes do que é que estávamos a vender, mas tinha que ter uma data de conversa. Pronto, e isso ajuda. Eu lembro-me uma vez que fizemos um evento na BTI, e isto foi para aí 2015, ou uma coisa assim parecida, e ali no Caixo de Dré. E nesse evento... nós íamos ter o António Costa. Só que o António Costa, eu entro no palco, vou anunciar o António Costa e recebo da pessoa que me estava a ajudar no evento a dizer: António Costa está há 10 minutos atrasado, enche chouriços. Tipo, tens que encher chouriço durante 10 minutos. E eu ia a anunciar e de repente penso, bom, então, era uma vez, e começo a contar histórias, e depois acabei uma história onde conseguia introduzir o António Costa, porque quando estava a contar a história, de repente vejo pelo canto do olho que ele estava a chegar, e então canalizei a história para exatamente a entrada dele. Pá, e foi tipo da romba aquilo. São aquelas e pronto, coisas que ganhei uma medalha de melhor encher chouriços da BTI. Mas isso é aquela questão daquela educação que já vem connosco aí, o teu pai, se calhar ter-te formado assim, ou ter-te apoiado, ou até para o ajudar. Eu digo, por exemplo, a mim, eu sinto que uma coisa que me ajudou imenso na minha infância foi, a minha mãe, ela era revendedora de uma marca. Ela tinha 3 telemóveis, do 91, 96, 93. Ela estava sempre ao telemóvel, sempre com aquela questão de vender, e eu estava sempre a ouvi-la, sempre. Mas de alguma maneira, de repente, até se calhar em discussões com ela, discussões saudáveis, mas que eu via que às vezes discutir até com a minha mãe é uma questão de
é uma argumentação, é uma luta de argumentação às vezes. Eu sinto que ganhei imenso de ouvir a minha mãe ao telefone e discutir com ela. Foi a minha maior professora. Essas coisas funcionam imenso. Eu também digo muitas vezes à minha equipa, pronto, a BTI hoje em dia tem outra dimensão, mas no início, quando não há dinheiro, tu tens que pensar de forma completamente diferente. E eu muitas vezes dizia à equipa, bom, é isto que é preciso fazer. E é para fazer, eles diziam, está bem, mas para fazer isto eu preciso de 2.000 euros para completar esta tarefa. Eu, ok, mas pensa como, imagina que não tens dinheiro, mas tens que executar, como é que o fazes? E muitas vezes na BTI ao início era assim, é tipo, não há dinheiro, mas tem que acontecer, e aí começas a ser hiper criativo. E é incrível o que é que se consegue quando a pessoa está nesse ponto. Excelente. E aí eu acho que às vezes, porque é aquela questão de quando perguntam, que eu já senti isso até, de quando nós começámos, eu lembro quando eu comecei o meu primeiro projeto, não tinha dinheiro nenhum, nós tínhamos 100 euros, foi o que investimos para começar e a partir daí fomos usando ou criatividade ou algum dinheiro que tínhamos. Mas se calhar no ano a seguir já tinha algum dinheiro acumulado e eu sinto que o desperdicei, que eu fui muito mais, eu consegui trazer mais resultados às vezes sem dinheiro do que com dinheiro, porque é uma almofada, é algo que nos dá a que sentimos que, ok, ponho o dinheiro e resolvo, mas não, pior às vezes, não estamos a ser o mais criativos. É isso, é. Eu lembro de uma vez, uma rapariga, Marta Monteiro, que agora está na Amazon, ela entrou dentro da BTI, eu contratei-a no dia em que lhe fiz a entrevista, e ela no primeiro mês trabalhou um conjunto de projetos. Eu disse, olha, eu preciso fazer X, Y, Z, e ela fez, só que ela só estava a executar. E eu no final do mês disse-lhe, bom, olha Marta, agora vem cá porque queria-te mostrar aqui uma coisa que é o dinheiro que tu gastaste. E isto foi o dinheiro todo que tu gastaste. Agora dá cá de volta. E ela, como assim? Então, mas isto é um custo para a BTI. E portanto, ou tu arranjas maneira de ter este revenue e aí sim podes gastá-lo, ou então não é chegar aqui, vou fazer eventos, vou chamar a mata de gente, alugar uma sala, não sei o quê, e fazer o evento, pode ter tido ótima receptividade do mercado, mas teve um custo para a BTI. E portanto tens que pensar como é que tu consegues arranjar o revenue para fazer isto. E eu disse, olha, eu vou fazer a primeira contigo e vamos arranjar um sponsor, eu faço a primeira contigo e a partir daí tu fazes as próximas. E assim foi, e até acho que foi a Google que fechámos 5.000 euros numa conversa, que é para depois fazer um evento, e a partir daí ela disse, ok, então a partir de agora faço desta maneira. E eu acho que ter essa experiência é muito importante porque serve para tudo. Claro, no teu trabalho te serve, mas pessoalmente, para tu um dia queres fazer uma coisa que não tens dinheiro, mas queres tentar, passas a ser hiper criativo. E se calhar também uma das maiores lições que me deram, se calhar também é essa, que é, tanto quando nós temos um problema, nós pensamos logo, nós temos uma solução para agir. E pensamos logo, se calhar, na mais óbvia, onde uma delas pode passar por vamos pôr dinheiro para fazer isto e vamos resolver. Mas às vezes é uma coisa que me ensinaram, que levo mesmo para a vida, que é como, ok, tu tens este problema e tens esta solução. Quais é que são todas as outras soluções que podes fazer? E depois também até que ponto estás a analisar bem o problema que queres com essa solução. E de repente permite ser muito mais criativo e não fechar tanto o processo. Mas voltando aqui um bocadinho, se calhar ao início, ia voltar a perguntar-te então como é que foi as tuas primeiras... Começaste toda aquela questão do carro com o teu pai, mas quando começaste o teu primeiro negócio? A primeira coisa foi... assim, que eu me lembro mesmo a sério de projeto, foi... consegui o meu primeiro emprego e quis sair de casa dos meus pais e arranjar uma casa. Um bocadinho como hoje em dia vê-se um problema enorme no alojamento. Nessa altura, isto para aí em 2001, uma coisa assim parecida, havia uma escassez de alojamentos baratos no centro da cidade porque havia muitos prédios devolutos. A Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa tinham imensos prédios, mas estava tudo degradado. Não se fazia praticamente reabilitação no centro da cidade, era muito construção fora. Havia um boom enorme de construção fora na Grande Lisboa. Sim. E, portanto, havia muita gente a ir comprar casa fora. Mas eu era de Lisboa, queria viver em Lisboa e então desenhei um programa, ou um projeto,
que fosse a possibilidade de reabilitar edifícios no centro da cidade de Lisboa, onde pelo menos um desses apartamentos ficasse para mim. E pronto, foi isto. E eu depois apresentei a amigos meus. Passado uma semana tinha 25 amigos que queriam entrar no projeto. E depois comecei à procura de edifícios. Não havia nada assim que fosse suficientemente barato ou fácil de fazer. E depois pensei, espera aí, mas se o maior proprietário é a Câmara, porquê que eu não vou falar com a Câmara? E pronto, e daí fui falar com a Câmara e acabámos por ter um acordo de conseguir 10 edifícios para reabilitar no centro da cidade de Lisboa. Pronto, e foi aí que começou o projeto, chamava-se Lisboa Jovem, e depois conseguimos a Ordem dos Arquitetos, depois tínhamos o Milénio também que apoiava, tivemos mata de... E era tudo, tipo, imagina, um puto de 20, 21 anos que chega à Ordem dos Arquitetos e diz, estou a montar este projeto e não sei o quê, e gostava imenso da vossa ajuda, já não tenho dinheiro para vos pagar, mas acreditamos imenso na reabilitação urbana no centro da cidade, principalmente estes edifícios históricos todos que necessitam dessa reabilitação. Nós somos todos jovens, menos de 25 anos, queremos vir para o centro da cidade, criar família, e portanto há aqui uma oportunidade fantástica para reabilitar também um bocado a cidade no centro da cidade. Tens de lembrar que a Baixa nessa altura estava tipo vazia, hoje em dia é completamente diferente, mas naquela altura as pessoas não iam para o Caixo de Sodré, as pessoas tinham medo e portanto nessa altura havia imenso para fazer no centro da cidade. E quando o projeto apareceu, muita gente veio ter connosco a dizer como é que eu posso fazer parte. Mas isso é um projeto incrível, que é, do nada tu estás à procura de uma casa e pegas em 10 alojamentos, ou seja, já em ti já está a ver toda esta veia de fazer coisas acontecer. É assim, eu estava à procura de um edifício. Sim. Depois a Câmara é que sugeriu os 10. Portanto, eu de repente fiquei tipo, uau, isto é um negócio. E ficaste, ou seja, e desculpa a pergunta, mas conseguiste fazer quase a custo zero? Claro que isso não é a custo zero. Pronto, depois o que montámos foi uma cooperativa. E fui fazer os cursos das cooperativas, para perceber. Claro. Porque era tipo, eu não tenho este conhecimento, onde é que eu vou ter? Na altura, 2001, tipo, não havia assim... YouTube, Sim, não havia montes de coisas na net sobre isto. Já havia, claro, a internet, mas não era o que é hoje. Claro. E, portanto, encontravas alguma informação, mas era sempre preciso ir a algures para encontrar essa informação. Então fiz o curso, tipo, na área, como é que se monta, depois a parte financeira, isso tudo. E até tive uns quantos amigos que fizeram isso também para toda a gente perceber, desses que entraram no início. E depois, a seguir a isso, a cooperativa tinha uma vantagem no IVA, tinha uma vantagem de se fazer custos controlados, tinha uma série de vantagens fiscais também. E foi assim que começámos. E começámos com um primeiro edifício, fomos ver os 10 edifícios, até houve um edifício que estava devoluto, mas ainda tinha uma velhota lá dentro. Imagina, de repente entramos, o edifício está vazio e tinha uma velhota lá dentro. É incrível. Tipo, como é que isto passa? Sim. Mas pronto, o que é certo é que depois escolhemos entre todos, fizemos a visita aos vários, escolhemos um e acabámos por começar a fazer a reabilitação nesse. Então, nessa altura, depois isto é outra história, a minha vida é um conjunto de histórias fui jantar com 3 amigas a Alcântara, e nesse jantar estávamos a falar de várias coisas e houve alguém que falou do Inove Contacto, não sei se já ouviste falar do Inove Contacto, do ICEP, na altura chamava-se Contacto só, e não, devias concorrer e não sei o quê, eu, não, então estou a fazer este projeto dos edifícios, mas nunca se sabe, até pode ser uma coisa interessante. E azucrinaram-me a cabeça a noite toda, porque aquilo era tipo, o último dia era no dia seguinte, uma coisa assim parecida, e disseram, tens que te inscrever. Nunca se sabe, tens que te inscrever, pronto. E acabei por me inscrever naquela de, pronto, ok, fine, I'll do it. E esqueci o assunto. E lembro perfeitamente, estava no LNEC, com um dos amigos meus desse projeto da reabilitação de edifícios históricos, toca o telefone, era o ICEP, e o ICEP a dizer, olha, você foi selecionado para aqui para o programa do Inove Contacto e não sei o quê, e queríamos saber se queria vir, porque vamos ter eles têm uma espécie de um programa antes, que hoje em dia são 2 ou 3 dias, mas na altura eram tipo 2 semanas. E era 2 semanas em Carcavelos, num hotel, e eu estava tipo,
Ok, why not? Tinha tudo pago e não sabia o que é que ia ser. Chego lá, éramos para aí 90, ficámos 2 semanas lá e só sabemos no último dia para onde é que íamos. É sempre assim. E no último dia disseram, Ricardo Nervão, Agência Espacial Europeia, dar Amistad, Alemanha. E eu fiquei tipo, uau, está aqui uma mega oportunidade. E pronto, e foi assim. Foi assim que começou. Foi assim que fui parar à área de espaço. Graças a essas 3 amigas recebem agora um jantar anual de Borla, não? Não, por acaso não. Mas foi assim. Então, e depois desse tempo, é que passado 3 anos, é que fundaste... Não, a Evolve, ela começa logo no ano seguinte, porque quando eu fui para lá, conheci o Nuno Sebastião. O Nuno Sebastião, CEO, hoje em dia é o CEO da Fitsai, mas ele também tinha ido pelo Inove Contacto e conhecemos-nos lá e, passado para aí 3 meses de eu estar lá, o meu chefe foi falar com ele, a perguntar, olha lá, estamos a gostar do trabalho do Ricardo, como é que a gente consegue manter cá? E, de repente, ele veio ter comigo, olha, não queres vir almoçar? E começámos na conversa e, de repente, foi tipo, olha lá, e tentar montar um negócio. Tipo, e se fôssemos nós a fornecer os serviços? Montávamos uma empresa e fornecíamos serviços. Também tens de te lembrar que era um tempo especial. Não sei se te lembras do ministro Marino Gago, mas o Marino Gago foi o responsável por pôr Portugal na ESA. E ele consegue isso em 2001, 2002. Nesta altura estávamos tipo 2003, 2004. E ele tinha conseguido fazer um acordo com a ESA de maneira a fazer crescer a indústria portuguesa. Havia um hiato de tempo, uns anos, em que a indústria portuguesa poderia receber contratos diretos de maneira a fazer crescer a sua indústria para, quando tivesse um bocadinho mais de força, poder ir aí sim a concurso, porque já tinha percebido como é que as coisas funcionavam com a ESA e tinha experiência de fazer projetos. E, portanto, tinha alguma vantagem neste período. E pronto, e foi aí que, de repente, nós fomos falar com a ESA diz-nos, ok, mas vocês não podem ser só 2, vocês têm que ser mais daqui a um ano. Damos 12 meses para vocês perceberem tudo o que há sobre como montar, trabalhar com a ESA e montar projetos e fazer com que a empresa cresça. Eu lembro perfeitamente, nós dissemos que sim, ok, vamos fazer isso, e no primeiro mês, no primeiro mês, chegamos ao final do primeiro mês e é tipo, então e agora? E o dinheiro? Temos que fazer um invoicing. Tipo, nós nunca tínhamos feito. É. E de repente, estávamos no final do mês. E, como qualquer pessoa que quer encontrar uma solução, eu pensei, olha, vou ali ao departamento financeiro da ESA, vou perguntar como é que é. E pronto, e fui lá, bati à porta. Por acaso, estava na hora do almoço, estava lá o diretor financeiro da ESA, eu explico-lhe a situação, a dizer, olha, nós acabámos de montar uma empresa, estamos no final do mês, precisamos fazer um invoicing, como é que isto se faz? Ele, anda cá, meu filho, senta-te aqui que eu explico-te. E eu sentei-me ao lado do diretor financeiro da ESA e ele é que esteve a fazer um invoicing comigo. É mesmo aquela coisa, quem não tem boca não vai a Roma. Isso com que idade? Nós tínhamos 24, 25 anos. Pois, lá com 24, o que eu estou a ver no teu percurso é que tu foste várias vezes estimulado ali com... Tens este problema, resolve, desenrasca-te. Achas que foi isso que também te ajudou a crescer rápido? Eu acho que a pessoa não pensa, quando a pessoa analisa para trás, claro. Claro, sim. E principalmente tipo, o risco disto. Tipo, quando a pessoa tem aquela idade, a pessoa não faz ideia. Hoje em dia, quando penso para trás, digo, aquilo foi uma loucura, podia ter corrido tão mal, podíamos... nós tínhamos um contrato que durava e não tínhamos problema nenhum, arriscámos a montar uma coisa que podia não ter dado nada. E portanto eu acho que é aí que a pessoa não tem a noção do risco até as coisas correrem mal. Como cresce. E quando tu falaste deste concurso, eu lembrei-me logo de uma questão que tu cofundaste e que me ajudou bastante. Por isso agradeço-te já, que foi o European Innovation Academy. Tu fazes parte, certo? Sim. Cofundaste. Eu lembro-me que foi uma das coisas que acho que mais me estimulou. Porque mas fizeste a Innovation Academy? Fiz. Foi? Fiz, mas foi online. Ok.
Foi o ano... Fizeste o Covid. Foi. Certo. E eu estava... Então apanhaste o FELS. Eu sou péssimo. A minha memória daquele período de tempo FELS é muito... é da próxima geração e também fez a Innovation Academy online. Só houve esse ano. Ok, pois não, de certeza. Sim, mas sim. eu lembro-me que foi super fixe porque eu estava em época de exames até nessa altura e eu estava tipo, ok, eu posso estar em época de exames, mas isto é mais importante. Não sei porquê eu decidi isso naquela altura e ainda bem que o decidi, porque aquelas 3 semanas são super desafiantes e super interessantes de, ok, tens que fazer isto, tens esta, tipo, alguém a explicar, alguém a acompanhar. Mas eu adorei, e até só aquela... Eu era muito fraco, não era muito fraco, era muito fraco a falar inglês, a falar, tipo, eu ler, a escrever, ok, mas falar era fraco. Ele obrigou-me logo, tipo, eu não tinha tinha uma portuguesa na minha equipa, obrigou-me logo, tipo, a ter que me desenrascar. E foi super fixe todo o processo e... Está agora a decorrer no Porto. Eu vi logo. Na próxima semana vou estar no Porto, exatamente para o final, porque é quando vamos avaliar todas as soluções e este ano é enorme, são 600 jovens. Eu fiquei super curioso. Já houve algum projeto que saiu de lá? Já houve, mas o objetivo não é esse. Pois, o objetivo é, tipo, há várias razões pelas quais eu montei o projeto cá em Portugal. Uma era, eu queria muito dar a oportunidade para os jovens universitários terem, porque há muitos jovens, há pessoas que já tiveram possibilidade de viajar muito, mas há muitos portugueses e jovens universitários que nunca saíram do país e que nunca tiveram a oportunidade de trabalhar num projeto a nível internacional. Isto é uma ótima oportunidade para fazer as duas coisas, porque tu vais trabalhar num projeto com muitas nacionalidades, diferentes backgrounds, pessoas que te vão desafiar e que tu vais ter que pensar como é que vais resolver esse assunto num muito curto espaço de tempo. Super curto, estamos a falar de 3 semanas em que vais de ideia a tipo 1000 users no final das 3 semanas, e depois a outra é ganhas amigos para a vida. Isso faz no mundo inteiro, para dormir onde quiseres. É a mesma experiência e depois mais ou menos tudo o que está lá, todas as pessoas que estão lá têm um pouco, foi o que eu gostei imenso, que era, tinha uma mentalidade que eu às vezes eu gostava de conhecer pessoas com os mesmos interesses e eu ali senti muito que havia muitas pessoas que tinham interesses em comum que eu nunca me identificava muito com algumas pessoas. Certo. E que ali sentia-se seguro. Mas por isso, desde já, European Innovation Academy, muito obrigado, porque foi o grande... Fico muito contente, e isso também é uma das razões, que é tipo, nós fizemos um acordo com o Santander para dar bolsas aos portugueses, que é a possibilidade de, normalmente cerca de 20% dos estudantes... Eu fui com bolsa. Pronto, 20% dos estudantes são portugueses, e assim, eu também sou português, quero muito dar a Portugal, e é a oportunidade para ter estes estudantes portugueses com bolsa, portanto, nem sequer têm gastos, a fazerem um programa que é espetacular. E que é uma coisa que pode mudar a tua vida. E, portanto, ganhas pelo menos o insight de passar aquela fase, eu digo sempre que é, passas de uma mentalidade de, isto é impossível, para, isto é muito difícil, mas é possível. E, portanto, a próxima vez que tiveres um mega desafio, tu vais ser o primeiro a ir atrás. Tu vais ser o primeiro a dizer à tua equipa, não, I've seen the impossible. Sim. We're gonna do this. Estás a ver? Eu lembro-me que criei um template do Notion naquela altura, a dizer, ok, se eu algum dia quiser começar algum projeto, pelo menos estas são as áreas que eles me disseram que eu tenho que estar a começar. E só isso também foi logo uma grande ajuda. E agora focando aqui um bocadinho na quantidade de coisas que tu já criaste, mas da Academia da Próxima Geração. Sim. Achas que consegues explicar um bocadinho mais o que é e para quem é? Sim, a Academia foi muito... Ok, olhando para... Por acaso a ideia começou através de um documentário. Vi um documentário em 2019, que é o Knockdown the House. É nos Estados Unidos, onde uma organização de estudantes acaba por criar um programa para ajudar pessoas que tipicamente não têm a capacidade para perceber como é que a política acontece, mas que têm uma voz e querem que a sua voz seja ouvida e precisam de um bocado quem lhes dê a mão e lhes dê um bocado, olha, vai pela esquerda, pela direita e perceber um pouco o que é que devem fazer. E olha para o documentário e pensei, isto podia ser espetacular em Portugal. Ainda por cima, estamos numa fase em que a democracia em Portugal e um bocado em todo o mundo está em maus lençóis e há uma oportunidade enorme de criar novos líderes políticos com mais cidadania, uma cidadania muito mais ativa por parte dos jovens portugueses.
pronto, e depois comecei a pensar no assunto, depois falei com imensa gente para validar, falei com muita gente também fora, comecei a conhecer outras academias que também faziam uma coisa parecida, mas havia muito pouco, e depois numa sessão, até foi na Nova, fui tomar um pequeno almoço com um amigo meu, e ele estava do género, estou aqui com este projeto, isto está-me a dar imenso trabalho, estou a precisar de uma coisa que eu consiga tirar a cabeça para pensar noutro projeto que me inspire, que me faça mudar de opinião. E eu disse, olha, por acaso tenho aqui queres ouvir? E ele, conta. E eu contei-lhe, ele, bora fazer isso em conjunto. E foi assim. E era o Fernando Soares e foi assim, começámos o projeto em conjunto. Até eu agora estava-me a lembrar, e eu tinha posto isto aqui, mas nem estava a pensar a partilhar, que era, eu por acaso, da academia, eu agora estou a ver que eu sou um feio, andei atrás, porque eu da academia da próxima geração, eu nem sabia que era tu na altura, não fazia ideia, eu candidatei-me para umas pré-inscrições logo no início, mas depois eu lembro-me, eu recebi algum mail, só que depois eu vi que aquilo tinha X horas por semana. Eu acho que isto foi, eu não quero estar em erro, mas acho que foi a seguir ao European Innovation Academy. É capaz, sim. E eu já estava com projetos a acontecer. Sim. E eu fiquei... E os meus amigos às vezes criticavam-me de estás a meterem demasiadas coisas na tua vida. E eu fiquei, não me vou meter. E eu Isso acho foi que depois o ano passado? Foi antes, era uma aquilo era como se fosse era ainda uma pré-inscrição, não era inscrição, eu acho que estavam a testar a primeira turma. Sim, foi o ano passado. Foi logo o ano passado. Pronto, então eu estava para mim, mas o pré-inscrição ainda era antes, porque eu lembro-me que foi muito cedo, que não foi assim tão longe, mas que depois, não sei porque, acabei, eu acho que foi por causa do tempo que acabei por... nós tivemos então não me aceitaram também, não faço ideia qual é que foi. Não, mas tiveste alguma entrevista? Não. Não, então foi muito antes, porque depois tem uma entrevista em grupo, depois tem uma entrevista individual. Não, já não sei. Então, mas achas que, para que tipo de jovens é que é aqui o... Essencialmente, o programa tem 3 partes e tem muito, o primeiro mês, muito conhecer-te a ti próprio e o que é que tu acreditas e o porquê dessas crenças. A segunda parte, muito ferramentas para tu poderes trabalhar exatamente isso. E depois a terceira vais desenhar uma política pública e vais implementá-la e tentar fazer com que essa política pública veja a luz do dia. Ou seja, toda a academia, são 12 semanas, mas toda a academia é super prática. Nós todos somos empreendedores, ou há um bocado de tudo, economistas, temos pessoas de marketing, muita gente diferente, mas todos nós somos hiper práticos. E estamos a desenhar um programa que nós próprios gostássemos de fazer se tivéssemos aquela idade. São dos 16 aos 30, a média de idade anda ali nos 23, 24 anos. Mas, por exemplo, já tivemos na primeira edição 2 pessoas de 17, na segunda edição também 2 pessoas de 17, e portanto também tivemos pessoas menores de idade, mas muito interessante. E temos 4 fins de semana e depois o resto é online uma vez por semana, tens 2 horas ali que trabalhas num tema e depois é um desafio cada semana. Mas é muito interessante. E debatem alguns temas, por exemplo, eu vejo alguns temas que eu trago aqui às vezes também que pergunto aos nossos convidados, que é para tentar perceber, porque eu não tenho respostas, eu tento que me ajudem para eu perceber estas questões, que é, por exemplo, uma coisa que me assusta muito é que hoje em dia nós até entre amigos, eu já falei aqui isso também no podcast, entre amigos de repente vem alguém dizer, não, isso, eu sei que isso é assim, eu tenho esta opinião, certo. E depois vamos explorar, eu vi um vídeo no TikTok, ou eu vi uma partilha no Insta. E o que me preocupa muito, não sei se partilhas esta opinião, que é hoje em dia o acesso à informação é super bom, ou seja, temos muita informação, sim, mas sinto que se calhar nós, e eu queria isto para mim, cada vez aprender mais como selecionar a informação. Se calhar como eu venho de um background um bocado de engenharias, de fazer papers, etc., se calhar podemos perceber, temos um bocadinho no sentido de como é que se analisa, quais é que são as fontes, ver os dados daquele estudo, mas se calhar... Não sei se não achas que há aqui se calhar um bocadinho de falta de educação nesse sentido e se calhar podíamos contribuir mais? Por exemplo, na política pública eles têm que fazer isso. Okay. E eles têm que ir atrás dos experts e têm que fazer investigação, têm que ir atrás dos diferentes partidos, perceber que legislação é que já existe para esta política pública. O que é que já foi, o que é que já passou, o que é que não passou. Há alguma coisa que está a ser preparada? Qual é que é o partido que está mais atrás disto? Que é para perceber onde é que eu me posso posicionar.
por exemplo, nós já tivemos um dos nossos jovens que conseguiu não só passar a política pública que ele tinha desenhado, que era para apoiar miúdos com diabetes tipo 1, mas aquilo acabou por... Depois tens sempre que apresentar na Assembleia através de um partido. E ele conseguiu que o LIVRE apresentasse e foi aprovado no Orçamento de Estado. E agora até saiu recentemente numa notícia no Público, onde essa medida teve impacto em 15 mil miúdos. Portanto, está a ver logo no segundo para tu ano. teres... Não, isto até é do primeiro ano. Primeiro ano logo. E agora tivemos outros casos também. E, portanto, Isso é brutal. tu conseguis perceber que mesmo um grupo restrito de pessoas consegue ter um impacto em não muito tempo e consegue atingir vidas de muitos portugueses, é brutal. Porque isso muda o teu mindset. A forma como tu pensas sempre, pá, isto não vai acontecer nada, as coisas não mudam, mas ao participar com outras pessoas, e imagina, nós temos pessoas de todo tipo de ideologia na próxima geração, e portanto, muitas das discussões são saudáveis, mas estás a pensar, e há também exercícios que a gente faz em que tu tens que te pôr nos pés do outro. Na posição do outro. Super importante. E, por exemplo, temos um exercício de debate parlamentar britânico em que te damos a posição contrária àquela que tu acreditas. E, portanto, a partir daí estás, tipo, aquilo é um debate muito rápido e tu tens que pensar, ok, se eu estivesse na posição dele, quais é que eram as medidas ou qual é que é o critério que eu vou fazer para passar esta medida. E, portanto, isso faz com que as pessoas possam analisar muito melhor as posições dos vários pontos de vista que existem na próxima geração. Sim, isso tem 2 pontos até logo muito grandes a favor, que é ponto número 1, está a conseguir ter uma mente aberta de posicionar-se e compreender o outro. Ponto número 2, capacidades de negociação se calhar também disparam logo porque consegue entender realmente o outro e não estar a ter uma discussão de tiro para lá, tiro para cá. Isso também é um dos exercícios que também fazemos, de negociação. Fazemos imensos exercícios práticos e isso faz com que também os jovens consigam pôr em prática e acabam por... todos esses exercícios que fazemos acabam por fazer com que eles passem para o próximo nível que a gente quer que eles consigam dentro da próxima geração. E há um cruzamento de ideias enorme. A maior parte dos jovens acabam por continuar, depois nós temos um Alumni Club, são eles próprios que desenham e que montam, todos os meses encontram-se, e que é para continuar esse debate. Sim, para continuar a estimular. Isso é excelente. Eu estou a pensar, mas qual é que vai ser a próxima coisa que tu vais fazer para eu já me inscrever? Estou a brincar. Mas aqui... Quer dizer, tenho aqui umas coisas na cabeça, mas ainda não saiu... Quer dizer, já saiu alguma coisa para o papel, mas ainda não... Aos poucos. Ainda é cedo. Focando aqui um bocadinho aqui na parte da comunidade mais jovem, que é... Isto aqui vai ser uma pergunta assim demasiado geral, mas o que é que mais se calhar te preocupa com o futuro dos jovens em Portugal, que para quem sai exatamente da universidade? Qual é que achas que são os maiores perigos que eles vão ter que enfrentar e vão ter que se debater que outras gerações se calhar não tiveram? Isso é uma pergunta difícil. Há tanta coisa. Eu também acho que a nossa geração também teve muitos problemas. E eu lembro da nossa geração que era a geração rasca. E os políticos também cascavam em cima de nós o tempo todo. E eu lembro até eu quando estava no liceu, fizemos várias manifestações e fechámos a escola e portanto, há sempre estas coisas. E antes disso, ainda houve muito mais, não é? E, portanto, cada geração tem os seus problemas. Eu acho que agora, a parte da habitação em Lisboa especialmente, e vê-se perfeitamente noutras cidades também. Portanto, no outro dia estava... Onde é que eu estava que também tinha o mesmo problema? Foi em... Agora não me estou a lembrar onde é que era. Mas também era uma cidade na Europa e eles estava com uns amigos e estavam-me a contar exatamente o mesmo problema. E eu estava tipo, isto é Lisboa. O que está a acontecer aqui é exatamente o que está a acontecer em Lisboa. E... claro que no resto do país, tipo Lisboa, Porto, algumas outras cidades, mas o resto do país não é assim. Mas também, por exemplo, na próxima geração, fomos a Évora. E em Évora tivemos com o Paulo Santos. E ele estava a dizer que já não sei, mas são tipo 300 alentejanos por dia
que saem do Alentejo, ou 300 pessoas por dia que saem do Alentejo. O Alentejo está cada vez com menos pessoas. A forma como tu votas e tens deputados na tua região é por número de votos. Cada vez há menos pessoas no Alentejo, o que significa que cada vez há menos deputados. Eleito logo. Cada vez vai ter menos também uma defesa. Cada vez há menos deputados naquela região, o que significa que quando eles vão à Assembleia da República e estão a puxar por alguma coisa que possa vir para o Alentejo e que possa estimular a região, cada vez há menos gente, cada vez há menos votos. E cada vez há mais votos em Lisboa, cada vez há mais votos no Porto. E isso é um problema grave. Sim, por exemplo, se calhar antes nós vemos aqui, como por exemplo aqui, quando viemos para Lisboa, viemos 4 pessoas de Leiria que nunca na vida nenhum de nós ia conseguir ter uma casa sozinho. Temos que nos juntar 4 e perfeito, e isso é ideal. Mas acho que o que eu vejo mais, até o que mais me preocupa nem é o ponto de casos como o meu, porque, por exemplo, eu já estou a trabalhar, todos aqui já estamos a trabalhar, conseguimos nos sustentar. Mas, por exemplo, o que eu acho assustador é, e se cá pronto, tu também estás muito na parte de educação, como é que as faculdades se podem adaptar, porque hoje pôr um filho em Lisboa são se calhar com tudo, tipo casa, alimentação, tudo, estamos a falar se calhar de 700, 800 euros por mês, certo. Para um pai é impensável muitas vezes. Como é que, e estamos a assistir a, se calhar muitos gostavam de estar naquela faculdade A ou B, não dizendo que em Lisboa é melhor ou que no Porto é melhor, mas gostavam de estar naquela faculdade e não o podem escolher por onde gostaram, têm que escolher por onde estão a viver. É um problema, e também há muitas há muitas novas formas de educação que estão a surgir. Isso, por exemplo, o Pedro Santa Clara tem feito muita coisa, o Timo Vieira também tem feito muita coisa, há outros players que também estão a apostar na área da educação. Há uma necessidade de mudar, as universidades têm que se alterar. Daqui a 10 anos, se as universidades não repensarem a forma como educam os seus estudantes, eu acho que vai haver muita gente que vai sair da universidade e vai fazer a educação de outra maneira, porque essa oferta vai aparecer. E, portanto, ou a universidade muda e abraça esse novo tipo de educação, ou então, daqui a 10 anos, há muitas universidades que vão começar a sofrer. Desculpa interromper-te, mas até que ponto não devia ser uma preocupação nossa, porque nós vamos ter, se calhar, faculdades como, eu lembro-me, por exemplo, o MIT, eles têm todas as aulas deles online, certo? Se eles, de repente, se lembrarem de abrir um polo em Lisboa, ele tem os vídeos todos online, podiam ter um polo onde os alunos vão, fazem os testes. A BGA faz um bocado isso. A BGA do Timo Vieira faz um bocado isso. Ou seja, de repente podemos estar a perder alunos depois em Portugal, que queremos apostar na nossa própria formação, não sei, etc., no nosso currículo. Mas o que é para ti ir para uma universidade? É o conteúdo que tu tens? Para mim ir para uma universidade, o porquê de ir ou o que é que... O que é que tu ganhas? Porquê é que tu vais para aquele espaço físico? Acho que o estar... Por exemplo, hoje em dia, ir para uma faculdade é muito. Estamos todos sempre à procura de ter um grau académico para poder passar. Ir fisicamente para lá... Mas esse grau, hoje em dia, sentes que é mesmo necessário? Eu sinto que... eu vejo, por exemplo, amigos meus que têm o grau académico ou não. E eu achava, genuinamente, porque eu defendo isso, por exemplo, nós, no portal, isso não é um fator, mas vejo que acho que ainda há uma mentalidade em Portugal onde que isso é um fator. Porque eu vi amigos meus que não conseguiam entrar em N sítios porque não tinham uma licenciatura. Pronto, mas ok. Mas cada vez acho que vai ser menos. Fine. O diploma é importante, mas porquê é que tu vais então... Poderias fazer isso mesmo online e obtinhas na mesma o diploma. Sempre, eu posso Porquê é que tu vais para um espaço físico, um campus universitário? Eu sou totalmente... nessa opinião, por exemplo, eu falo por mim. Eu não ia às aulas nunca. Eu estudei por mim e quem me dera a mim... E quando foi o Covid, trágico, mas para mim foi, entre aspas, uma benção, porque os professores começaram a fazer vídeos. Eu tive um professor que fez um modelo que era vídeos de 5 minutos a explicar a matéria. E eu tinha chumbado aquela cadeira no ano anterior, nem tinha feito. Aquele ano eu tirei 15 ou 16, porque o professor fez algo muito mais fácil para mim, que foi vídeos. Eu vi os vídeos todos e aprendi muito mais rápido. Por isso, eu até defendo o contrário. Eu acho que se calhar mas é uma oposição das faculdades. Eu lembro-me de falar com um professor no técnico, o que ele me disse era que o que ele acha é que os professores têm medo de perder a profissão deles, daí não quererem avançar com esse modelo de ensino. E eles tinham que ser os principais motivadores disso. Não sei se é por aí. Mas além disso, além do modelo de ensino, eu acho que há uma componente muito interessante de um campus físico, que é a interação com os outros alunos. As amizades que tu fazes, muitas destas pessoas vão continuar ligadas a ti
para o resto da tua vida. Sempre. Seja em negócios, seja um dia, não, aquele andou comigo na universidade e fechaste um negócio com ele passado 10 anos, estás a ver? E portanto, há realmente a troca de ideias, o debate, isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante e portanto eu acho que as universidades nisso ganham muito, mas têm que se reinventar, têm que se readaptar a modelos, como tu estás a dizer, diferentes modelos, oferecer diferentes modelos, porque as pessoas também querem aprender de outra maneira. Há muitas pessoas que querem aprender de outra maneira. Assim como hoje em dia o trabalho também mudou, tipo no outro dia estava a falar com um conjunto de líderes de organizações que me estavam a dizer, tipo, ok, mas agora, depois do Covid, as pessoas já não vêm a casa, vivemos num mundo em que é tudo híbrido ou online. Como é que eu faço para as pessoas, como é que eu crio cultura dentro da minha organização? Ou mesmo, tipo, como é que eu retenho as pessoas quando eu agora, por causa das pessoas que estão online, eu tive que oferecer não sei quantos benefícios e contratar aquelas pessoas, porque senão as pessoas não vêm, mas as pessoas que ficaram aqui durante o Covid agora estão a sair porque dizem, então aqueles novos entraram, eu apanhei aqui o Covid todo, e estes novos entram com não sei quantos benefícios, e eu não tenho esses benefícios, para que é que eu fico aqui? Sim, e tens que reinventar a angariação toda, ou a retenção das pessoas. O próprio hiring teve que mudar completamente. O próprio training, antigamente punhas 20 pessoas numa sala com um coach e tinhas o treino feito, e treino de qualidade. Hoje em dia, como é que controlas a qualidade do treino que estás a dar às pessoas quando as pessoas estão em diferentes países, diferentes time zones, diferentes Wi-Fis, não sabes? Como é que tu tens a certeza? E é a tua equipa, não é? Queres ter a certeza que eles têm a qualidade suficiente para depois irem atrás do cliente, oferecerem um serviço, whatever. Qual é que é o modelo que mais defendes aí? Por exemplo, eu vejo muito que no modelo, até já com alguns amigos ia ver, que é online, acaba por não funcionar para todos. É muito tanto, e depois não se cria cultura nada de eu tenho um problema, eu viro-me aqui para o lado, olha, como é que resolves isto, etc. Eu acho que o melhor é dar a opção. Hoje em dia é dar a opção. Porque, por exemplo, nós na BTI nós tínhamos tipo 40 pessoas que vinham ao escritório. Depois do Covid, hoje em dia, até ao ano passado, havia, sei lá, 10, 12 pessoas que vinham ao escritório. Depois, algumas pessoas vinham uma vez por semana e toda a gente vinha uma vez por mês, porque temos o All Hands e toda a gente está junta. Então nós mudámos, saímos do escritório onde estávamos, arranjámos o cowork e arranjámos 10 lugares e dissemos, agora toda a gente, quem quiser vir ao escritório, faz check-in por dia e pronto, e já sabe que tem lugar ou não. E é aquilo que temos. E depois, uma vez por mês, a malta encontra-se toda porque alugamos uma sala e estamos todos juntos. Mas isso mudou completamente a forma como a pessoa trabalha. E sentes que, não sei se consegues concluir isto, até agora, que também em pouco tempo, achas que de alguma maneira a produtividade ficou melhor ou pior? É sim, eu acho que aí depende de cada pessoa. E aí eu sou um bocadinho mais old school e eu gosto muito do físico. Mas também é porque, imagina, quem está muito neste tipo de iniciar um projeto novo, vender um projeto, arrancar com um projeto, precisa de estar fisicamente com as pessoas. Ou pelo menos é mais fácil. Sim. É mais fácil eu estar a convencer um sponsor, um investidor. Falas com todo o corpo. Sim, a entrar num projeto, quando ele vê a paixão que eu estou a trazer, eu tenho tempo, não estou aquela coisa de... Depois é ainda por cima, não estou a ouvir bem, não sei o quê, depois há sempre coisas, depois é... Cortes, ainda hoje estava numa call, o som está mau, mas espera, os fones ficaram sem bateria, espera aí, já venho, não sei o quê. Tens aquelas interrupções todas e perdes tempo e depois, agora tenho uma próxima call a seguir, tenho mais 5 minutos. Estás naquela... Enquanto que, se tu estiveres presencial, muitas vezes acontece-me, espera aí, olha, vou desmarcar aqui a reunião e bora almoçar. Muitas vezes acontece-me. Isso é muito mais fácil, muito mais ágil de... Muito mais. E tens a possibilidade de dar um bocadinho a conhecer, além do projeto que estás a mostrar, conhecer-te a mostrar um bocadinho de ti próprio. Sim, porque acabam por ficar... Eu acho que o melhor exemplo de tudo isto é esse, que é... Estamos numa reunião presencial, às vezes, olha, por acaso eu vou sair agora, queres ir beber café? Agora ali fica um ambiente awkward, olha, acabou a reunião, desligar a chamada. Os projetos não são feitos entre empresas, são feitos entre pessoas. E por isso é que, por exemplo, no Innovation Club que a gente montou, temos, além da parte presencial, 2 horas, uma vez por mês, em que os líderes das organizações em Portugal
podem debater um determinado tema e discutem entre eles o que é que estão a tentar, o que é que tentaram, o que é que resultou ou não resultou, mas depois no final temos um jantar, porque a interação é interessante e o group dynamics que acontece é interessante quando eles debatem no próprio evento, mas depois o jantar fornece a capacidade de tu poderes perceber muito melhor aquela pessoa, quem é esta pessoa e como é que ela é num momento mais informal. E isso traz imensas vantagens quando estás a tentar fazer negócio. Como é que funciona? Consegues explicar minimamente o que é o... O Innovation Club? Sim. É um clube que montei este ano, que é, essencialmente, eu falei o ano passado com várias empresas, C-level, os líderes, os gestores das grandes empresas, e era um bocadinho, tipo, estávamos a sair do Covid, isto foi tipo início de 2022, estávamos a sair do Covid, e eu queria perceber o que é que mudou. Tu, como líder, o que é que mudou para ti? E foi exatamente o que eu estava a dizer, é tipo, olha, como é que eu crio cultura, como é que eu angario as pessoas, como é que eu retenho, como é que eu treino, tudo. E depois, além disso, houve alguns que estavam a dizer, olha, pode ser aqui coisas... Eu vou dizer exatamente Força, o que aconteceu. Houve um CEO que disse, pá, Ricardo, sabes o que é que eu quero saber? Eu quero saber, está tudo na merda, estão todos na merda, ou só eu é que estou? Porque só eu é que tiver, então estou mal. Se estivermos todos, então estamos bem. Mas se for só eu quero perceber, porque eu aí quero aprender, quero ir falar com outros, os meus pares, e perceber o que é que está a acontecer. Quais é que são as coisas que as pessoas estão a tentar, o que é que funciona, o que é que não funciona. Porque isso ajuda-me, como líder, a testar coisas novas, já que estamos todos um bocado a testar, porque é um mundo completamente novo, então bora aprender uns com os outros. Toda a gente acelera o processo de chegar a uma solução. E, portanto, foi isso que eu montei. E, portanto, é um clube onde as pessoas vêm, são cerca de 30 pessoas, tudo líderes de organizações, as maiores empresas em Portugal, 2 horas, uma vez por mês, e depois temos um jantar. That's it. Sim, portanto, trago um speaker que dá algum conteúdo àquele tema que é selecionado. Temos um bocado a conversa entre as pessoas com uma dinâmica de grupo. E no final ainda fazemos com cada um dos membros, aquilo vai rodando, cada um apresenta por sessão, mas apresenta uma inovação. Um case study de inovação que tenham feito. Mas essencialmente não é tipo vir lá e são 15 minutos, mas não é vir e dizer nós somos os maiores e fizemos esta inovação. Não, é tipo, olha, está aqui esta inovação que nós fizemos e como é que isto começou? Foi de cima, foi de baixo, foi um empregado, um colaborador cá em baixo, foi o CEO que puxou. Foi uma coisa que demorou 1 ano ou demorou 7 anos. Foi uma coisa que teve não sei quantos obstáculos para conseguir chegar a ver a luz do dia. Foi uma coisa que teve um pivot no meio porque afinal já não funcionava ou até se calhar o CEO mudou e tivemos que mudar aqui a forma como isso ia para a frente. Essas coisas todas é muito interessante perceber tipo o backstage de o que é que está a acontecer nessa inovação. E isso ajuda as pessoas que estão na sala, e já nos aconteceu, pessoas que dizem, espera aí, tu estás nesse ponto, olha, na minha equipa estamos com um problema exatamente assim, não queres vir lá e explicas como é que vocês ultrapassaram essa fase? Yeah. E pronto, e combinam entre eles e vão lá, e isso ajuda a acelerar o processo para chegar a uma solução. E é isso que se pretende. Pessoas a trabalhar com pessoas, eu acho que tu deste aí um exemplo excelente do que é, e nós às vezes podemos pensar, claro, mas aí é que tem um valor enorme, mas nós também podemos fazer isso se calhar a uma pequena escala, porque eu estou a imaginar, nós aqui em casa costumamos fazer um evento que é só o jantar, são jantares entre pessoal que está a fazer alguma coisa, da nossa idade, que já, não é só que tem uma ideia, não, que criou a empresa dele, ou criou o projeto dele e está a querer avançar. E tem sido espetacular, isto uma escala super pequena, o que nós aprendemos uns com os outros e o quanto resolvemos problemas uns dos outros. Sim. E aqui aproveito já até para fazer a micropublicidade de quem quiser e que esteja a ver isto, por favor envie mensagem, que nós estamos sempre a querer conhecer mais pessoas. Por isso aproveitei, desculpa. Mas isso é só pessoas jovens que vêm com ideias novas? Sim, até agora, porque isto é muito dos amigos do amigo. É o amigo olha, tenho um amigo que ele tem este projeto interessante. Nós tentamos porque há muitas ideias, nós tentamos que seja alguém que está mesmo a fazer a ideia. Por exemplo, que largou a faculdade e está a dar tudo no projeto.
Isso é super interessante. Pá, eu adoro. Ainda não reunimos. Nós, quando começámos a BTI, tínhamos uma coisa que era o Beta Talk. Esse Beta Talk era. E o primeiro foi tipo. Imagina, vieram os amigos e vieram pá, 10 pessoas. Mas o formato era 2 horas e convidávamos 2 pessoas que tinham feito alguma coisa e que essencialmente vinham contar a sua história. O que é que correu bem, o que é que correu mal, onde é que falhei, quais é que foram as lessons learned, e trocar ideias, e debater, e fazer perguntas e questões, e nós dizíamos às pessoas, pá, nós não temos dinheiro, portanto tragam biscoitos, bebidas, não sei o quê, tragam o que vocês quiserem. Tínhamos um espacinho ali no Marquês de Pombal, e começou com 10 pessoas, passado um ano nós demos 1500. Ainda existe? Não, agora já, por acaso, depois nós expandimos aquilo para vários pontos do país, e eu acho que ainda há duas cidades que ainda fazem de vez em quando esses eventos, e já não somos nós. Sim, tipo, quando nós a comunidade constrói. quase, tipo, dissemos, olha, estas são as regras para vocês montarem os eventos nos vossos sítios, nas vossas cidades, e eu acho que ainda há 2, tipo, acho que é na Madeira e no Algarve, que ainda há 2 que ainda fazem isso. E é incrível. Sim, o poder da comunidade depois de trabalhar por si própria e continuar. E foi daí que depois, eu digo sempre que a BTI inventou a primeira coisa. Tudo o resto foi o mercado que lhe disse o que era o passo seguinte. Isso é a Porque melhor nós maneira, fizemos o Beta Talk, as pessoas sentiram-se inspiradas e passados uns meses começaram a vir ter connosco a dizer, tenho uma ideia, como é que eu monto isto? E então foi aí que começámos, ok, vamos montar um pré-acelerador de ideia a protótipo. Depois as pessoas começaram a vir ter connosco a dizer, tenho um protótipo, como é que eu vou para o mercado? Como é que eu arranjo investimento? Como é que eu faço internacional? E então dissemos, ok, bora montar um programa de aceleração internacional. Depois as pessoas, as corporates, vieram ter connosco, que eram muitos dos... quando tu tens um grande programa de aceleração, tens diferentes tipos de mentores. Normalmente tens o serial entrepreneur, já fez muita coisa, o investidor, que está à procura de novos investimentos, e as empresas, que muitas vezes são o cliente daquela futura solução que os empreendedores estão a desenvolver. E o que é certo é que essas corporates começaram a vir ter connosco a dizer, isto é muito interessante o que vocês estão aqui a fazer, vocês fazem isto para corporates? E nós, claro que sim! E no dia seguinte montámos uma área de inovação. No momento em que montamos isso, começamos a ver que a área de inovação tinha imensas frentes. Então abrimos várias coisas, porque depois os clientes começaram a pedir várias coisas. Depois os empreendedores que estavam a conseguir entrar no mercado diziam, mas para arranjar aquele primeiro investimento, aquele pre-seed dos primeiros 50k, é muito duro, não há mercado em Portugal, temos que ir para fora, a malta não nos conhece, a não ser que temos uma warm intro, a coisa é muito difícil. Vocês como é que nos podem ajudar? E acabámos por criar um fundo focado em pre-seed, e foi daí os 60 investimentos. Foi mesmo tipo, o fundo começou com $500 milhão e depois cresceu para cerca de 21 milhões. E daí, e foi ao longo de 5 anos, e desse tempo todo aprendemos imenso sobre fundos, mas foi muito o mercado a dizer-nos, olha, não temos capacidade, não há capacidade em Portugal. Depois, o que é certo é que, imagina, só para teres ideia, a Portugal Ventures, que era o fundo público que foi montado em 2011 ou 12, como não havia deal flow, porque não havia malta suficiente para receber aqueles 500k, que era o mínimo que a PV fazia, eles tiveram que descer. Como não havia deal flow suficiente, tiveram que... temos de descer aos 250, temos de descer aos 125. Porquê? Porque é a única forma de puxar o deal flow para cima. Como não há fundos suficientes naquela fase de pre-seed, então temos que ir buscar para depois puxar para cima. Achas que hoje ainda está assim? Não, agora é completamente diferente. Hoje em dia, por isso que eu estava a dizer, hoje em dia há mais dinheiro no mercado do que há projetos. E hoje em dia também há uma coisa interessante a acontecer nos fundos, é aquilo que há vários mercados que já fazem isso, que é os fundos verticais, que agora começam a aparecer vários. Verticalizados em determinado tema, em determinada indústria, e que focam só naquilo. Porque isso também é um pouco eu penso isso para o empreendedor também é interessante, porque, por exemplo, se eu estou a fazer este tipo de projeto, se eu vou se calhar trabalhar com um fundo que vai conseguir me pôr em contacto exatamente com pessoas especializadas naquela área, vai ser uma vantagem gigante para mim. Sim, porque o mercado começa com um fundo que é mais genérico, que é agnóstico, que investe um bocado em tudo. Olha, esta ideia parece interessante, e tens de ver que muitas vezes, muitas vezes não,
eu diria quase 100%. Quando tu estás muito no início, numa fase pre-seed, o que tu estás a investir não é na ideia, estás a investir no empreendedor. Acreditas ou não que esta pessoa consegue fazer uma coisa espetacular. Se calhar não é isto que está a mostrar agora. Vai fazer milhares de pivots. Mas tem uma garra, tem uma adrenalina, tem uma forma de pensar, tem um foco que nota-se que este tipo pode não ser isto, mas vai fazer uma coisa espetacular no futuro. E o que é que é isso que eu te ia perguntar. O que é que, se calhar, muitas vezes num papel de investidores ou de também investir nessas empresas, o que é que vocês normalmente procuram ou veem que, sem ser esse ponto, quais é que são alguns pontos que são importantes aquela pessoa ter? Ter uma boa equipa, olham se calhar para a relação dos founders, não sei, estou aqui a supor. Não, sim, eu acho que a persistência é muito importante. Tu vês isso, um bom empreendedor é aquele que não desiste e que está atrás, mas que acredita piamente que aquela ideia que ele está a montar é uma solução para um problema que existe no mundo. E se tu acreditas piamente naquilo e tu és o owner de a forma como tu apresentas aquele projeto, então aí eu acho que tens tudo para conseguir. É muito importante nós percebermos esta pessoa conseguiu convencer outros a juntar-se a ela e como é que conseguiu isso. Falar com os vários founders para perceber qual é que é a motivação para vocês estarem, porque alguns é tipo, não, mas eu depois pago-te não sei o quê. E portanto, o que tu queres é, tipo, eles acreditam mesmo no produto ou estão aqui porque é uma possibilidade de ganhar algum financiamento daqui a pouco tempo. E depois, eu acho que é muito importante tu teres a capacidade para ouvir de que maneira é que aquele investidor, daquele empreendedor está a pensar o futuro daquele produto. Porque muitas vezes o produto pode não ser nada especial, mas tu ouvires qual é que é a minha visão, o que é que está por trás. Eu se calhar estou a pensar mal a forma como estou a entrar no mercado ou a forma como é o meu primeiro produto, mas a minha visão é muito boa. E isso ajuda muito a um empreendedor que já tinha visto. Imagina, nós quando estávamos a fazer o Lisbon Challenge, que era o grande acelerador que a gente fazia, nós fazíamos 25, 30 startups por batch. E estávamos constantemente, isto era de 6 em 6 meses, constantemente, todas as semanas, a ouvir os empreendedores. Tu depois de ouvires centenas de empreendedores e centenas de histórias, tu ganhas uma estaleca que aquilo é tipo, em 15 minutos, já percebes, olha, já percebi, então olha, isto, e dás umas dicas logo, depois, claro que há sempre casos especiais, mas dás logo umas dicas suficientes para perceber, tu, se eu fosse a ti, ia falar com este, e depois volta a falar comigo. E eles voltam, ganhámos uma mata de insights novos aqui, agora já estou pronto para passar para a próxima fase, então bora lá fazer uma conversa. Já encaminham aí também outra vez. Caminhas outra vez. E quais é que vocês, até tu, quais é que vês que são pontos que depois, quem está a ser bem sucedido, entre aspas, aqui o bem sucedido é sempre muito relativo, claro. Mas quem está as coisas a correr bem, o que é que vês aqui algumas tendências em comum? Por exemplo, se cá o foco é o que toda a gente me conta, o foco é a principal. Se a pessoa é focada, em princípio, é um dos pontos que a vai ajudar bastante. Consegues dizer aqui alguma mais recomendação? Eu acho que a persistência é importante, porque é isso que te vai fazer o foco. Sim, ok, mas muita gente é focada. Eu também posso ter uma pessoa de contabilidade hiper focada. Está focada nos números, não quer dizer que seja um empreendedor nem que vá fazer coisas espetaculares. Eu acho que a persistência de conseguires de ir atrás de, tipo, na BTI, quando nós começámos, eu fiz 1000 pitches e tive 10 sims. Portanto, tu tens que acordar todos os dias de manhã e estar ok para levar não, e não, e não, e não, e não. E muitas vezes tu pedes, tipo, mas porquê, não sei o quê, e estás a levar com não, porque, vocês deviam ir trabalhar, porque esta coisa de empreendismo, fazer startups, é giro e não sei o quê, mas tipo, a malta já saiu da universidade, não é? Agora vocês, são big boys, portanto, deviam ir trabalhar, tipo, levas isto constantemente. Pois, estar sempre... E, tipo, vezes em que um sponsor, tu dizes, olha, são 10 mil euros para fazer isto tudo, e ele diz-te, ok, eu avanço, mas faz isso a metade. E tu ficas tipo, não, não dá, tipo, isto é o que está dentro dos 10k, eu não posso passar para metade, como é que fazes? Mete ali entre a espada e a parede, e, tipo, tu precisas do dinheiro,
mas sabes que não consegues cumprir naquele financiamento com tudo aquilo que estás a dar. E, portanto, começas a ser hiper criativo. Claro. E eu acho que isso ajuda muito. Por exemplo, os irmãos Batalha, quando vieram, eles entraram no primeiro acelerador e eles não tinham nada, eles não tinham produto. E nós, uma das regras era, para vocês entrarem, vocês têm que ter um protótipo para entrar no acelerador. E eles vieram, praticamente todas as semanas estavam lá, tipo, já sabiam que o acelerador ia montar, estavam praticamente todas as semanas lá e vinham tipo, Ricardo, acredita, nós vamos conseguir, nós vamos fazer, estavam sempre em cima. E eu disse-lhes, olhem, então vocês vão montar um produto aqui, mas têm que estar aqui todos os dias. Se vocês houver um dia que vocês não chegarem cá, não estiverem cá, estão fora do programa. E quer ver o produto, no final, tem que estar feito. Tem que estar acabado. O que é certo é que eles acabaram, foram quem ganhou o acelerador e foram a segunda startup a entrar no Y Combinator. Sim, e onde estão hoje, depois de todo o percurso deles. É isso. Lá está, é o também estar a puxar por eles, mas eles estavam... foi a persistência de querer entrar, perceberam que aquilo podia ser um passo interessante para eles, e ainda por cima naquela primeira edição foi de loucos, porque nós tínhamos 75 startups, isto são 200 empreendedores, estás num espaço físico, era ali no Caixo de Dré, e tinhas um espaço físico nós tínhamos para aí 1000 metros quadrados, onde uma sala, e pusemos as pessoas todas lá dentro e estavas numa sala com 200 pessoas, tudo a empreender, tudo a pensar. Brutal. E todos os dias tínhamos sessões com mentores, investidores, todos os dias havia malta que estava lá, tudo a fazer reuniões, tudo a avançar. Olha, avançámos mais isto, cumprimos esta métrica, e todas as sextas-feiras aquilo tinha que avançar mais um bocadinho. Eu acho que é muito importante tu perceberes que tens uma vida e entre acordar de manhã e estar tipo, vou estar a fazer aquela coisa outra vez, não é nada disto que eu quero fazer, é tipo, não. Ou acordar de manhã e sentir aquela energia de estar a fazer uma coisa que adoras, isso não tem preço. Eu não sei se conheço o Naval Ravikant. É um autor ele não é um autor, ele é um empreendedor que eu segui bastante. E uma coisa que ele dizia era, que eu identifiquei muito, que é, se tu estás todos os dias, acordas, trabalhas num projeto que tu adoras, ninguém vai ser melhor que tu numa coisa que tu amas fazer. Tu vais-te tornar um super-homem naquilo, e as pessoas vão ficar, como é que tu evoluíste tão rápido? Como é que tu estás tão feliz? Porque tu adoras o que fazes e naturalmente as coisas vão acontecer muito mais rápido. Eu tenho sempre essa questão de, será que eu estou feliz no que estou a fazer? Se estou é porque estou no caminho certo. Às vezes nem é... Podemos começar do zero, mas eu acho que eu tento ver isso muito a mim próprio, que é, estás feliz, estás a adorar o que estás a fazer, está a ter sentido para ti, mas também é uma pergunta super difícil às vezes de responder. Também não quero estar aqui eu tivesse a sorte. Mas, tipo, imagina, na BTI eu lembro perfeitamente, ao início, tipo, não havia dinheiro para nada, mas toda a gente era hiper feliz de ver o que é que nós estávamos a conseguir accomplish. E a realização de termos conseguido tudo aquilo que conseguimos nos primeiros anos da BTI, num país, lembra-te, num país que estava na bancarrota e não tinha... 18%, se calhar? Não, os jovens estavam nos 35%. Tipo, até aos 30 anos estava nos 35%. E, portanto, e nós tínhamos muitos amigos que estavam ou com medo de ser despedidos ou com, tipo, olha, vou ter que ir trabalhar para fora porque agora não dá, e a empresa estava a dizer que eu tinha que ir para fora, se calhar tinha um filho pequeno, tinham que se separar durante meses a fio, ir para Angola, Brasil, Moçambique, o que fosse. Claro. E, portanto, eram períodos muito difíceis e não havia dinheiro em Portugal. Eu lembro perfeitamente de várias reuniões com o governo que tivemos, e o governo dizia, a gente não tem dinheiro, temos que ir a Bruxelas pedir, olha, posso gastar este dinheiro. E, portanto, o que eles diziam era, olha, vocês têm uma coisa interessante para mostrar, a gente vai lá, a gente corta a fita, trazemos os mídia, é uma forma da gente também ajudar e apoiar e dar visibilidade. That's it. E, portanto, vocês têm que arranjar de outra maneira. E, mudando aqui um bocadinho o tema, mas ainda tocando no mesmo, que é, jovens ou quem queira começar um projeto e tem uma ideia, mas já minimamente desenvolveu a ideia, o que é que tu aconselhas, se eles fizerem de financiamento, o que é que tu os aconselhas, se calhar, a fazer? Sei que cada caso é um caso, mas o que é que são algumas etapas que eles podem tentar? Hoje em dia há imensos programas
onde a pessoa pode entrar e depende muito em que fase é que a pessoa está. Né? Se a pessoa está a tentar, tipo, já desenvolveu uma coisa, mas ainda está a tentar validar se aquilo tem mercado ou não, tipo, um acelerador é ótimo para isso. E nós, por exemplo, imagina, nós fazíamos uma coisa que era o Beta Start, que era um pré-acelerador. Eram 4 semanas. Na primeira semana, 20% das ideias morria. Porque de repente, numa semana, validavas o mercado e percebias isto já foi ultrapassado, ou isto não faz sentido nenhum, ou tipo, estou demasiado à frente. E portanto, havia ali, ou então havia pessoas que diziam: isto afinal do empreendedorismo é muito mais difícil do que eu estava à espera. E é bom que tu, numa semana, consigas terminar isso e consigas passar para a próxima coisa que queres fazer, do que ficares meses ou anos a fio a pensar que és o melhor empreendedor do mundo e que a tua ideia vai ser espetacular e ficas ali um bocado na ronha e nunca validaste. Portanto, é muito importante essa validação. É um risco e é difícil e dói quando a pessoa de repente passou meses a fazer uma coisa e que de repente aquilo não tem mercado nenhum. Dói. Mas aprendes uma lição enorme e ganhas insights que para o próximo sempre. É isso. Não há que ter medo de falhar também. Aceleradores é ótimo para isso. Arranjar um mentor. Tanta gente que quer give back. Pessoas com mais experiência. Desde que a outra pessoa tenha um projeto interessante e que perceba que a outra pessoa também está a dar o seu tempo e depois por exemplo, a Mafalda e a Sara montaram o 1.0, não sei se sei. Pronto, montaram uma academia para mulheres, jovens executivas que queiram ter um mentor ou uma mentora que os ajude em algumas das decisões ou em alguns pontos essenciais da vida que estão a passar agora. E eu acho isso super importante, porque tipo, eu estou nesse programa e tenho uma pessoa que estou a apoiar e por acaso nós decidimos encontrarmos temos tipo 2 horas de conversa uma vez por mês. Mas é o suficiente para, olha, estou agora com este problema, ou estou a sentir isto, ou há uma coisa que eu gostava de praticar, o que é que me recomendas, ou quero melhorar esta característica minha, o que é que tu achas? E muitas vezes teres um mentor que te ajude a perceber que o caminho já passou pelas coisas mais difíceis. Claro que vais sempre fazer o teu caminho, mas pelo menos ouves. E isso pode-te ajudar muito. A mim, eu dou já aqui esse feedback. Eu quando estava indeciso entre avançar com o meu projeto, que já estava a acontecer, mas eu tinha-me inscrito para a Nova e eu entrei em mestrado em Finanças na Nova. De repente eu tinha que escolher avançar com o mestrado ou avançar com o meu projeto, continuar, porque eu não tinha tempo aos dois. E eu lembro-me, o que mais me ajudou foi, eu fui falar com uma data de pessoas que tinham tirado mestrado na Nova, que já estavam a trabalhar. Fui falar com uma data de pessoas que tinham criado o seu projeto, para tentar perceber o feedback que eles me deram. E eles ajudaram-me imenso e ainda bem que o fiz, porque eu estava mais inclinado para o mestrado. Acabei por tomar outra opção depois de falar com as pessoas e uma bênção para mim, totalmente. Por último, Ricardo, ia fazer aqui a nossa pergunta, que é: qual é que é a mensagem que tu gostavas de deixar para a próxima geração? Eu acho que é muito importante a pessoa acreditar em si próprio. É muito importante a pessoa ter um objetivo que quer alcançar. Eu sei que hoje em dia, quando a pessoa olha para Portugal, se calhar não tem muito, principalmente se é um jovem, a pessoa não tem muita esperança do futuro. Parece que a coisa é dramática, a pessoa liga à televisão e só vê problemas, mas há muita gente que quer ajudar, há muita gente que está disposto a dar o seu tempo e a abrir portas. E eu acho que se a pessoa acreditar, se tiver uma ideia, se ajudar o outro a montar a sua ideia, aqui estamos a falar mais de empreendedorismo, portanto estou mais a focar nisso. Mas pode ser tudo, pode ser uma pessoa que, por exemplo, fez a Innovation Academy e ganhou skills que o ajudam dentro da sua organização, onde trabalha com as suas equipas. E trabalha muito melhor quando há discussões dentro do grupo, ou um quer uma coisa, o outro quer outra. Essas skills são brutais da pessoa poder usar no dia a dia e o empreendedorismo
mesmo quando a pessoa avança com uma ideia que não consegue, mas ganha essas skills e portanto pode usá-las no dia a dia. Claro. Acho que aí até porque nós vemos mentores até em muita coisa. Por exemplo, até há profissões que há, por exemplo, um psicólogo. A minha irmã é psicóloga. Ela, para começar, ao início, ela tinha um mentor que acompanhava os casos dela, que ajudava a avaliar. Há muito sítio onde isso é usado e outros que nós podíamos aprender, se calhar, com esses sítios. Ricardo, olha, foi um prazer enorme. Aprendi imenso desta entrevista. Também um prazer.